Nós estamos aqui basicamente para falar sobre essa brava gente brasileira que enfrenta hoje essa catástrofe que acontece no Rio Grande do Sul. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês, inscreva-se aqui no nosso canal para que a gente tenha visibilidade, e quem quiser nos ajudar com doações, por favor, o QR Code está aqui ao lado. Angelita Guardini, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Então, bom, sobre essa brava gente brasileira que hoje luta, em primeiro momento, para salvar as pessoas e verificar o dano dessas enchentes no Rio Grande do Sul, né? Isso em primeiro momento. Depois, nós vamos ter um momento mais demorado, mais complicado, que será a reconstrução. O que acontece, o que nós estamos observando aqui, o que a gente observou a semana passada, foi uma intervenção feita no Estado por Lula, de surpresa, completamente de surpresa. Pegou de surpresa, inclusive, o próprio governador Eduardo Leite, que foi avisado pela imprensa, e pouco antes do evento que deu a Paulo Pimenta, indicado por Lula, que tem uma história notória de incompetência nesse país, né? Grudado no PT. Ele é entre outras coisas, é um defensor ferrenho da censura em redes sociais, né? E essa intervenção foi anunciada por Lula num comício teatral, como todos o que ele faz, vide aquela recepção para o Macron, com aquele cenário construído dentro da mata, né? Porque ninguém suportava sentir o cheiro de lixo brasileiro. Boa noite a todos que estão conosco, Edi Souza. O cenário foi teatral, a satisfação de Lula era evidente, e as implicações disso tudo são terríveis para o Rio Grande do Sul, nesse exato momento, né? Foi uma surpresa, tudo isso, e o efeito prático é que coloca Paulo Pimenta como interventor todo-poderoso no estado do Rio Grande do Sul, coloca Eduardo Leite, o governador eleito, governador do PSDB, isso tem que ficar bem claro, de lado, virou um pinguim de geladeira o cara, que é decorativo, mas é completamente inútil, e ele paga o preço pela indecisão, ele paga o preço por estar em cima do muro, que é a característica básica do PSDB, né, que a gente já conhece. A gente já conhece, que vem de Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, né, José Serra, que são as figuras mais destacadas do PSDB. Né? E sobre o PSDB, existem algumas coisas que podem ser consideradas aí, comentando o afastamento, praticamente. Eduardo Leite virou uma peça decorativa no cenário do Rio Grande do Sul, simplesmente. A intervenção feita no Rio Grande do Sul é típica do PT. A intenção é óbvia, mais especialmente típica do lulopetismo, o povo gaúcho, que é extremamente altaneiro, que é extremamente resiliente, tem uma coragem que é reconhecida e respeitada por todos os brasileiros. Esse é o momento em que essa coragem tem que ser manifesta, com a ajuda de todos os brasileiros, para que seja feita a reconstrução do Rio Grande do Sul. Agora, o problema todo da intervenção do Rio Grande do Sul, feita pelo governo federal, o governo lulopetista, é que a intenção é óbvia. A intenção é óbvia. É o PT colocar as garras em mais um Estado para transformá-lo, através de assistencialismo barato, num curral eleitoral do PT. Isso é sem a menor dúvida. Isso não vai trazer benefícios e não vai ajudar, evidentemente, na reconstrução do Rio Grande do Sul realmente como conhecemos. Se
isso correr da forma que o governo federal está imaginando, querendo e desejando, o Rio Grande do Sul vai se transformar através, repito, do assistencialismo barato, e vai colocá-lo numa situação, exata situação, dos 15 estados brasileiros que são sustentados pelos outros 12 que são produtivos. Existem 15 estados brasileiros que recebem do governo federal muito mais. Opa, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco novamente. Legal, bacana. E vamos em frente. Esses estados, esses 15 estados brasileiros, recebem muito mais do governo federal do que pagam. Nós temos até um gráfico que é de 2021, mas saiu para hoje, para mostrar exatamente isso, que é um problema gravíssimo do país. 12 estados sustentam o resto do Brasil. O Maranhão, como não poderia deixar de ser, está no topo da lista. O Maranhão do senhor Flávio Dino, que é um dos estados mais pobres, que tem o maior índice de pobreza, de desemprego e tudo que você pode imaginar, é o Maranhão. Então, aí está aí. O Maranhão, ele paga 6,6 bi, tá? Isso aí é em bilhões, né? Recebe 21,4 bi. O saldo do que ele recebe a mais do que ele paga é de 14,8 bi. Evidentemente, tem alguma coisa de muito errado aí. Essa alocação de verbas do que é retirado dos estados e levado para estados improdutivos, né? Para se ter uma ideia, aí embaixo, em vermelho, por exemplo, São Paulo é um caso escandaloso. São Paulo paga 538 bi anuais, recebe de volta 47 e tem um saldo, ele paga para os outros estados 481 bilhões. Que esses 481 bilhões é quase a soma de todos os outros estados aí. Só São Paulo. Aí tem Rio de Janeiro, depois em terceiro lugar aí Distrito Federal, depois Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é o caso do que falamos agora, né? Paga 57 bi,4, recebe 13,3 e doa para o resto do país cerca de 44 bilhões de reais. Evidentemente, esse é um dos problemas gravíssimos desse país. Isso tudo não é relativo, esses dados são de 2021, se eu não me engano. Esses dados apenas não têm correlação direta com o que está acontecendo hoje, especialmente no Rio Grande do Sul, mas mostram a situação do país, da alocação de verbas, o que vai para os cofres do governo federal, e a gente sabe que vai chegar a 100 e vai chegar, na melhor das hipóteses, lá na ponta, só 10. Porque tem tanto pedágio no meio do caminho, tem tanta gente com caneta assinando e ficando com 3%, 4%, 5%, 10%. Tá? Mesmo os 10 que chegam no destino, o valor final é sempre duvidoso. Vide o próprio Eduardo Leite, que foi acusado de usar verba federal, na época de Bolsonaro, para pagar o funcionalismo público que estava atrasado. Realmente, como diria Boris Casoy e a Angelita está dizendo aqui, é uma vergonha. Né? É uma vergonha. E o senhor Eduardo Leite paga o preço por estar em cima do muro e por ser, como sempre foi, do PSDB, que, na realidade, só muda letrinha. PSDB, pela história. Isso tem que ficar bem claro, porque as eleições estão se aproximando. É muito importante ressalvar que PSDB e PT, e isso ficou bem claro a partir das eleições em 2014, em que Aécio Neves disputou a presidência da República com Dilma Rousseff e Marina Silva, não tem como descrever o fiasco que foi Aécio Neves. A partir desse momento, a partir de 2014, as pessoas, a sociedade brasileira e as pessoas em geral, começaram a ficar espertas
e começaram a perceber a realidade, que PSDB e PT sempre foram farinha do mesmo saco sujo, desde sempre.